Então, pessoal, vamos começar agora a falar sobre as funções orgânicas oxigenadas, que são aquelas funções que apresentam átomos de oxigênio ligados à cadeia principal. Então, só é importante relembrar algumas regras de nomenclatura. Então, quando eu for dar a nomenclatura de um composto, a primeira etapa a se fazer é identificar a cadeia principal. Então, a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que apresentam os grupos funcionais, que agora vão aparecer, né? Então, OH, dupla O, nitrogênio, enfim. Então, a cadeia principal deve ter o carbono que está ligado a esse grupo funcional. E na cadeia principal também devem estar as insaturações, então ligação dupla ou tripla, se houver, e também o maior número de ramificações. Depois de identificar a cadeia principal, é importante, então, identificar o grupo funcional, se é OH, se é dupla O e assim por diante. Depois disso, numerar os átomos de carbono, então, iniciando a numeração, seguindo a ordem de prioridade. Então, sempre vou numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, depois da insaturação e por último, das ramificações. Então, o nome do composto, ele vai ser formado por... Então, eu vou começar indicando as ramificações, então, metil, etil, indicando em quais carbonos eles estão ligados, e, por fim, o nome da cadeia principal. Então, o nome da cadeia principal vai ser composto pelo quê? Número de átomos de carbono, então, met, et, prop, but, o tipo de ligação, an, en, in, e aí o en e o in tem que dizer em qual carbono está, e a terminação. Então, se for um hidrocarboneto, como nós já vimos, termina em O. Se for um álcool, que nós veremos agora, termina em OL. Uma cetona termina em ONA. Um aldeído termina em AL. E assim por diante. Tá? É também importante relembrarmos que quando nós falamos sobre características, sobre as propriedades físicas, né? Por exemplo, o ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão e ebulição depende do tamanho da cadeia. Quanto maior for a cadeia, maiores serão as temperaturas de fusão e de ebulição. O ponto de fusão e ebulição também depende do tipo de ligação intermolecular, ou seja, depende da polaridade da molécula. Se a molécula for polar, pode existir entre as moléculas ligação de hidrogênio, se a molécula apresentar flúor, oxigênio ou nitrogênio, que a gente chama aqui de FON, então aqui flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio. Se a molécula não tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio, então ela vai ter uma ligação do tipo dipolo-dipolo. Se a molécula for apolar, a ligação vai ser dipolo induzido. E aí, a gente vai verificar o quê? Se eu estiver comparando moléculas que têm ligação de hidrogênio com dipolo-dipolo, a ligação de hidrogênio é mais forte. Então, se a ligação é mais forte, maior será a temperatura de fusão e de ebulição. E se for um dipolo induzido, é uma ligação mais fraca, então vai ter menor temperatura de fusão e de ebulição. E também com relação à solubilidade, a regra para a solubilidade é semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Os hidrocarbonetos são apolares, então eles são insolúveis em água porque a água é altamente polar. Para os compostos polares, à medida que aumenta a cadeia carbônica, eu estou aumentando a parte apolar. Consequentemente, aumenta a cadeia, reduz solubilidade em água. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha com os principais grupos funcionais que nós já vimos ou veremos a partir de agora. Então, primeiro que nós já vimos, né? Os haletos, então vai aparecer flúor, cloro, bromo, iodo ligado à cadeia principal. Nós vamos começar agora os álcoois e os fenóis que apresentam a hidroxila. Hidroxila é o OH.
Depois nós veremos cetonas e aldeídos que apresentam a carbonila, dupla O. O alcoxi, que é no éter, então o oxigênio no meio da cadeia. A carboxila, que é do ácido carboxílico, então C-OH. O carboxilato, que é dos sais. O amino, que é o NH2 das aminas. E o nitro, que é o NO2 do nitro composto. Esses grupos funcionais e os outros que nós veremos, vocês precisam conhecer e saber identificar. É imprescindível que vocês saibam identificar os grupos funcionais e as funções presentes nos compostos orgânicos. Então, os primeiros compostos oxigenados que aparecem aqui para nós são os álcoois, que são substâncias que aparecem no nosso dia a dia, né, bastante comum, e é caracterizado pelo grupo hidroxila, o OH, ligado a um carbono saturado. Então, observem que as 4 ligações, que o carbono faz 4 ligações simples, tá? Então, por exemplo, o metanol, a principal fonte de metanol foi seu isolamento como subproduto na preparação de carvão de madeira. Então, hoje ele é preparado de outras formas, né? Ele é um álcool venenoso, pode, inclusive, causar a morte ou causar cegueira, enfim. O etanol, que é um álcool com 2 átomos de carbono, ele é produzido pela fermentação de materiais vegetais, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, né? E é bastante utilizado como combustível, como desinfetante, entre outras aplicações. Um outro exemplo de álcool é o colesterol. Observem aqui a cadeia, né, a fórmula estrutural do colesterol. Então, aqui tem uma hidroxila, um OH aqui embaixo, ligado a um carbono que faz ligações simples. É um ciclo, mas o que caracteriza então o álcool é que tenha um OH ligado a um carbono saturado, tá? Então, o colesterol é um álcool, sim. Outros exemplos aqui, ó, a glicerina é um triálcool, também chamado de glicerol, o nome dele oficial é propanotriol. Então, aqui tem 3 hidroxilas ligados a uma cadeia com 3 átomos de carbono. O sorbitol, o hexanohexol, é um sólido branco cristalino de sabor doce, encontrado em várias frutas. Então, aqui está a fórmula estrutural do sorbitol e o xilitol, que é um adoçante natural encontrado em vários vegetais, como milho, framboesa, enfim, também utilizado como adoçante comercial, né? A nomenclatura, então, aparece aqui a nomenclatura oficial, que é a dada pela IUPAC, onde eu verifico o quê? A nomenclatura do hidrocarboneto e acrescento a terminação OL. Então, eu vou fazer todo aquele esquema lá, identificar a cadeia principal, numerar a cadeia principal, identificar as ramificações, e identificar onde está, em qual carbono está o OH, e aí montar o nome desse composto com a terminação OL. E é importante indicar em qual carbono está a hidroxila também, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, o primeiro seria nome oficial metanol. O segundo, etanol. Também pode aparecer nomenclatura usual, que é dada pelo quê? Nome álcool e, por fim, a quantidade de carbonos e terminação ílico. Então, álcool metílico e aqui do lado álcool etílico. Os álcoois, eles são classificados com relação à quantidade de hidroxilas. Então, monoálcool, 1 hidroxila, diálcool, 2, triálcool, 3, poliálcool ou poliol, com 4 ou mais hidroxilas.
também são classificados com relação ao tipo de carbono ao qual a hidroxila está ligada. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono primário, é um álcool primário. Se estiver ligada a um carbono secundário, é um álcool secundário. E se for ligado a um carbono terciário, é um álcool terciário. Bem, ligação química dos álcools. Então, dentro da molécula do álcool, nós temos um carbono em que está ligado ao grupo funcional OH. Então, esse carbono, ele tem hibridização sp3, porque é um carbono saturado, que faz 4 ligações simples. Então, esse grupo hidroxil, ou hidroxila, do álcool, está ligado ao carbono por uma ligação sigma, uma ligação simples, né? Então, a ligação carbono-oxigênio é polar e, por consequência, os álcoois são moléculas polares. O fato de ter OH, então, gera uma molécula polar, por consequência, os álcoois são mais solúveis em água do que os hidrocarbonetos, né? Então, o grupo OH, ele pode participar também na ligação de hidrogênio. Como resultado, os álcoois têm pontos de ebulição maiores do que os alcanos. Então, se eu comparar, por exemplo, um etanol com um etano, o etanol vai ter um ponto de ebulição muito maior do que o etano. Com relação à solubilidade, os álcoois, os monoálcoois com até 12 carbonos, eles são líquidos e são solúveis em água. E têm densidade menor que a água. Os álcoois maiores tornam-se mais semelhantes aos hidrocarbonetos e menos solúveis em água. Então, como foi comentado inicialmente, à medida que aumenta a cadeia carbônica, aumenta a parte apolar da molécula. Quanto mais apolar, menos solúvel em água, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para nós darmos a nomenclatura. Então, primeiro, eu vou identificar a cadeia principal, então 3 átomos de carbono, então seria um propano. No carbono 2, observem que tem a hidroxila. Então, no carbono 2 eu tenho o ol, né? Então, propan 2-ol. Aqui embaixo eu tenho, primeiro eu vou identificar a cadeia principal, então é a maior sequência de átomos de carbono ligados entre si. Observem que a minha cadeia ela vai ser isso aqui, né? Aqui eu tenho, então, ramificações, um CH3 aqui em cima, um outro CH3 aqui, e aqui o OH. Eu vou numerar esses carbonos, então eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 3, eu tenho o OH, né? E nos carbonos 2 e 4, eu tenho 2 radicais metil. Então, 2, 4 de metil, pentan 3-ol. Na sequência aqui, eu vou identificar, então, de novo, a cadeia principal. Verifico que no último carbono aqui, que eu vou chamar de primeiro, né, de carbono 1, eu tenho o OH. E depois eu tenho 2 radicais metil. Então, eu tenho um 3,3 dimetil butan 1-ol. Tem que dizer 1-ol? Tem, porque esse OH poderia estar nos outros carbonos, no carbono 2, no carbono 3, enfim, no 3 não, né? No 1 ou no 2. Então, eu tenho que identificar para dizer que está no primeiro carbono. Bom, aqui embaixo eu tenho de novo... Vou identificar a cadeia principal, essa aqui é a maior sequência de átomos de carbono. Vou numerar a cadeia, então vou começar 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E depois verificar as ramificações. Observem que eu tenho um metil aqui em cima, outro metil aqui embaixo. E aqui, olha, eu tenho um etil, porque tem 2 carbonos. Então, a nomenclatura vai ser 5-etil, 2, 4 dimetil, heptan 4-ol, né?
Opa, o outro já coloquei aqui o nome, né? É uma cadeia fechada, mas não tem problema, desde que o carbono seja saturado. Então, é um álcool de cadeia fechada. O nome para os álcools de cadeia fechada segue a mesma regra dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. Então, seria um ciclobutano, um ciclobutanol. Ciclobutano, se fosse um hidrocarboneto, ciclobutanol, porque tem a hidroxila que caracteriza o álcool. Certo? Agora vamos começar com os fenóis. Os fenóis, eles são compostos que têm o grupo hidroxila ligado ao anel aromático, ao anel benzênico. Muitas das propriedades dos fenóis são parecidas com as dos álcoois. Os fenóis são usados para preparar aspirina, por exemplo, tintas, em geral, várias tintas, adesivos, plásticos, então eles são bastante importantes. A nomenclatura dos fenóis, então, ela segue a regra do IUPAC, ela começa com hidroxi e o nome do aromático. Então, por exemplo, aqui, o primeiro seria hidroxibenzeno. Porém, a nomenclatura mais usual, mais comum para o hidroxibenzeno, que é o fenol mais simples, é simplesmente fenol. Então, a IUPAC aceita tanto hidroxibenzeno quanto fenol. Aqui do lado eu tenho um naftaleno com uma hidroxila ligada na posição alfa. Então, essas posições aqui de cima, aqui e de baixo, então os carbonos da vertical são chamados posição alfa e os outros são posição beta. Então, eu tenho aqui um alfa-hidroxinaftaleno ou mais comumente chamado de naftol. Então, a IUPAC aceita tanto o alfa-hidroxinaftaleno como a nomenclatura naftol para este composto. E agora nós temos um álcool, uma hidroxila ligada ao antraceno. Então, observem aqui abaixo que o antraceno, os átomos de carbono, eles receberão numerações específicas. As numerações sempre vão começar a partir dos ciclos, a partir dos anéis mais externos, de fora para dentro. Então, eu poderia começar tanto pelo anel da esquerda quanto da direita. Então, eu vou chamar 1, 2, 3, 4, aqui chamei da direita, e depois eu fui lá para a esquerda, 5, 6, 7, 8. E depois eu vou indo para os centros, para os anéis do centro. Então, o anel do centro, esse carbono recebeu numeração 9. Então, eu tenho um 9 hidroxiantraceno. Observem que estes carbonos do meio aqui, eles não serão numerados, esses carbonos que ligam os anéis aromáticos. Mais um comentário, tá aqui embaixo, ó. Este álcool, ele é reconhecido pela IUPAC como antrol, este específico, tá? O 9-hidroxiantraceno. Propriedades físicas dos fenóis. Então, os fenóis, eles apresentam propriedades que são influenciadas pela natureza polar devido à presença da hidroxila, do OH. Né? Então, a presença desse OH permite a formação de pontos de hidrogênio entre as moléculas e permite ligação com a água. Então, dessa forma, os fenóis, eles têm pontos de ebulição e fusão bastante altos e eles são muito solúveis em água. Então, eles são mais solúveis em água do que os arenos, que são os hidrocarbonetos aromáticos, e eles são mais solúveis do que os aletos de arila, que é aqueles compostos que têm o anel aromático com um halogênio ligado, né? Então, quando se compara fenóis com hidrocarbonetos aromáticos e com aletos aromáticos, os fenóis são muito mais solúveis e têm pontos de fusão e ebulição muito mais altos, tá? Então, vamos comparar aqui. Olha, no início eu tenho aqui o tolueno, que é um hidrocarboneto aromático, um areno. No meio eu tenho o fenol e no final eu tenho um aleto de arila. Né? Observe, então, que as massas são bastante parecidas, as massas molares aqui na primeira linha, mas que os pontos de fusão e de ebulição são bastante distintos. Observem aqui, olha,
o tolueno e o fluorbenzeno, aqui, né, tem pontos de fusão abaixo de 0, enquanto que o fenol, ele tem um ponto de fusão igual a 43. Então, é bem maior, né? E a solubilidade, olhem aqui embaixo. Então, a solubilidade do tolueno, 0,05, do fluorbenzeno, 0,2, do fenol, 8,2 gramas por 100 ml. É bem maior, né? Então, eles têm maior ponto de fusão e de ebulição e maior solubilidade em água. Isso tudo devido à presença do OH. E para finalizar os fenóis, eu coloquei 3 exemplos de nomenclatura, só para a gente entender, então, essa parte de identificar as posições, né? Observem que aqui eu tenho, então, o fenol, né? O OH ligado ao anel aromático. Sempre onde está ligada a hidroxila vai ser o carbono 1. Então, eu tenho algumas formas diferentes de nomear esses 3 compostos. Eu vou começar pelo primeiro e os outros 2 vai seguir o mesmo raciocínio. Então, no primeiro caso, eu tenho um radical metil no carbono 3. Então, eu poderia dizer que esse composto é 3-metil-hidroxibenzeno, lembrando que hidroxibenzeno é a nomenclatura oficial recomendada pela IUPAC. Além de hidroxibenzeno, eu também posso chamar esse composto de fenol. Então, eu posso dizer 3-metil-hidroxibenzeno ou 3-metilfenol, certo? Ou ainda, como os meus substituintes estão nas posições 1 e 3, eu posso usar aqueles prefixos orto, meta e para. Então, eu teria aqui posição meta, né? Então, eu poderia dizer que é um meta-metil-hidroxibenzeno, ou ainda, esse composto ele pode ser chamado de cresol. Então, eu tenho um meta-cresol, certo? Ele é um nome aceito pela IUPAC também. Bom, o segundo e o terceiro composto seguem o mesmo raciocínio, só que vai mudar as posições. Então, agora a posição é 1 e 2, então é posição orto, e no último aqui a posição é 1 e 4, então a posição para, mas o restante segue o mesmo raciocínio. E agora eu vou comentar rapidamente sobre os enóis, que são compostos muito instáveis. Na verdade, eles raramente aparecem como enóis puros, sempre aparecem numa mistura com aldeído ou com cetona. Por quê? Porque o enol ele tem um OH ligado a um carbono que faz ligação dupla. Essa ligação dupla nessa posição, ela é instável. O que acontece com essa ligação dupla é que ela fica alternando de posição, observem aqui embaixo, alternando a posição da dupla com o oxigênio. Então, ora eu tenho enol, ora eu tenho aldeído, por exemplo. Ou, se fosse o caso desse exemplo aqui, eu teria enol e cetona, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, é só para comentar mesmo que ele existe e que é um composto bastante instável, tá? Agora vamos falar sobre os éteres. Os éteres são compostos que apresentam um heteroátomo, o heteroátomo de oxigênio no meio da cadeia carbônica, entre 2 carbonos. Então, ao contrário do álcool, que é extremamente reativo, os éteres não são muito reativos, eles sofrem poucas reações químicas. Essa falta de reatividade faz dos éteres solventes muito úteis e que servem para diversas transformações importantes. Classificação dos éteres. Então, os éteres eles podem ser classificados em simétricos. Simétrico quando? Quando o oxigênio estiver ligado a 2 cadeias de carbono iguais. Então, por exemplo, aqui o oxigênio está no meio, de um lado eu tenho um carbono, do outro lado um carbono, simétrico. Assimétrico quando as cadeias não forem iguais. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 átomos de carbono, do outro lado um átomo de carbono. E podem ser cíclicos quando o oxigênio
estiver no meio de um ciclo. Então, eu tenho um heterociclo, uma cadeia fechada. A nomenclatura do éter, ela pode ser dada de duas maneiras. Então, aqui no primeiro caso, eu estou trazendo a nomenclatura de acordo com a IUPAC. Então, eu preciso identificar os dois grupos de carbono que estão ligados ao oxigênio. O grupo menor, então eu vou identificar o radical e acrescentar a terminação oxi. E depois eu coloco o nome do hidrocarboneto do radical maior. Então, por exemplo, aqui de acordo com a nomenclatura oficial, né? No primeiro caso aqui, observem, eu tenho 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Então, como as duas cadeias são iguais, eu vou ter et de um lado, et do outro. Então, no primeiro caso, eu coloco et e acrescento oxi. Então, etoxi e depois o nome do hidrocarboneto, etoxietano. Olha o segundo exemplo, eu tenho 1 carbono de um lado e 2 do outro. Então, a cadeia menor, que é essa aqui, né, met. Então, met mais oxi, metoxi. E depois, etano, que é a cadeia maior. Então, vai ficar metoxi, etano. Vamos ver esse terceiro exemplo. Eu tenho 2 carbonos de um lado e do outro lado tem 3 átomos de carbono. Então, eu vou ter cadeia menor, etoxi, e a cadeia maior, propano. Então, e aqui, claro, aqui aparece também um cloro, né, que eu tenho que identificar onde ele está. Mas eu começo pela cadeia menor, etoxi, depois 3 cloropropano. Esse 1 aqui no início até ele é dispensável, tá? Mas o 3 aqui no cloropropano é importante para indicar que está no terceiro carbono a partir do oxigênio, né? Bem, também pode ser utilizada a nomenclatura usual, que é a nomenclatura radicalar, que se chama, né? Então, o nome vai ser radical mais éter. Os radicais em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui, éter, eu tenho 2 radicais etil. Então, éter dietil ou éter dietila. Na sequência, o segundo exemplo, eu tenho um etil e um metil. Então, éter, etil, metila. No terceiro exemplo, éter, 3-cloropropil, etila. Sempre em ordem alfabética, tá? E aqui, para os éteres cíclicos ou heterocíclicos, né? O oxigênio, então, ele faz parte do ciclo. E eles recebem uma nomenclatura específica conforme a quantidade de carbonos, conforme o tamanho da cadeia, tá? Então, aqui, por exemplo, o óxido de etileno, ele é chamado de oxirana. O óxido de propileno, oxetana. Aqui na sequência com 4 carbonos, oxolana, e com 5 carbonos, oxana. Então, em cada caso, o anel é numerado iniciando-se pelo oxigênio. A regra IUPAC também permite oxirana, sem substituinte, ser chamada de óxido de etileno ou epóxido. Então, no caso dos epóxidos, eles recebem nomes específicos, são ciclos com 2 carbonos ligados ao oxigênio, né? Eles podem ter ramificações além destes, enfim. Então, por exemplo, aqui, o óxido de etileno, ele também é chamado de epoxietano. O óxido de propileno é chamado de 1,2-epoxipropano. E, ao contrário dos éteres, os epóxidos são substâncias extremamente reativas. Com relação à estrutura e ligação dos éteres, então o grupo funcional de um éter é o átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de carbono.
Lembrando que o oxigênio tem a ligação sp3 e a ligação com ângulos de 109,5 graus. No éter dimetílico, o ângulo da ligação é de 110,3 graus. As propriedades físicas dos éteres, então, o ponto de ebulição dos éteres é muito similar àqueles dos alcenos de cadeia de mesmo comprimento, mas é menor que o ponto de ebulição dos álcoois, por exemplo. Então, aqui, se eu comparar o etoxietano com o pentano e com o 1-butanol, observem que o éter tem um ponto de ebulição semelhante ao pentano, que tem praticamente a mesma massa molar, o mesmo tamanho, né? E é bem menor, se eu comparar aqui com o butanol, é bem menor do que o butanol, certo? Por quê? Porque o butanol tem o OH, que permite a elaboração, né, de pontos de hidrogênio, enquanto que aqui no etoxi não tem pontos de hidrogênio. Com relação à solubilidade dos éteres, ele é bem parecido com aquelas dos álcoois, né, mais do que em relação aos alcanos. Então, o fato de ter uma molécula polar permite que o éter seja mais solúvel em água do que os alcanos, bem parecido com a solubilidade dos álcoois. Então, o éter e o álcool, por terem pares de elétrons não ligantes, podem interagir com a água por ligação de hidrogênio e assim se solubilizarem parcialmente. Como todos os outros compostos, o aumento da cadeia diminui a solubilidade do éter, porque aumenta a parte apolar da molécula, né? Então, os éteres são compostos altamente inflamáveis, eles possuem um cheiro forte e são voláteis, ou seja, se nós deixarmos um frasco aberto com um éter, em pouquíssimo tempo ele vai volatilizar, ele vai evaporar e vai sumir do frasco, se espalhando por todo o ambiente. Para cadeias pequenas, os éteres são solúveis em água, mas com o aumento da cadeia, essa solubilidade diminui. Esses compostos, então, eles são encontrados no estado gasoso para até 3 carbonos na cadeia, com mais de 3 estarão no estado líquido, sendo que os de maiores massas estarão no estado sólido. Então, eu tenho, à medida que aumenta a temperatura, à medida que aumenta o tamanho da cadeia, aumenta a temperatura de fusão e ebulição. Consequentemente, é possível termos éteres gasosos, líquidos e sólidos. Eles apresentam caráter básico, que nós vamos comentar mais adiante, sobre os compostos orgânicos, básicos e ácidos, e é utilizado na medicina e na farmacologia. É um composto usado como anestésico e também na fabricação de medicamentos. Os éteres também são úteis como solventes para graxas e tintas, na obtenção de gorduras, óleos e resinas, assim como na fabricação de seda artificial e celulose, e celuloide. Então, percebam a importância dos éteres, tanto na parte da saúde, quanto na parte da indústria e engenharia, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente dar a nomenclatura, então vamos começar pelo primeiro. Eu sempre vou identificar as cadeias, vou verificar a cadeia menor, eu acrescento oxi, a cadeia maior, eu só reescrevo o nome do hidrocarboneto. Então, nesse caso aqui, metoxietano ou etilmetiléter, mas o metoxietano é de acordo com a IUPAC. Na sequência aqui, as duas cadeias são iguais, então vai ser etoxietano. Aqui embaixo eu tenho a menor cadeia com et, né, com 2 carbonos, e a maior com 3, então etoxipropano. Aqui embaixo eu tenho uma cadeia pequena com 1 carbono, então vai ser um metoxi, e a cadeia grande tem 4 e uma dupla no carbono 2, então metoxibuteno. Faltou colocar but2eno, faltam 2 aqui, não tinha percebido, eu fiz um Ctrl+C da internet, né? Metoxibut2eno ou butilmetiléter. E aqui, por fim, tem 3 carbonos de um lado e do outro tem 1, 2, 3, 4, 5, então vai ser propoxi
pentano, propóxi porque tem 3 e pentano porque tem 5. Ou pentil propil éter, né, como forma usual.